Sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos resolvendo questões recorrentes do Enem. Nesse vídeo será questões envolvendo gráficos. Então, a primeira questão do Enem de 2017. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando ao longo de um intervalo de tempo a variação da velocidade de um veículo durante o congestionamento. Então, o eixo Y do gráfico representa a velocidade e seu eixo X representa o tempo. Quantos minutos o veículo permanece imóvel ao longo do intervalo de tempo total do analisando? Então, para um veículo estar imóvel, ele tem que estar com velocidade igual a zero. Nós analisando gráficos, tem dois períodos de tempo que a velocidade é igual a zero, de 6 a 7 minutos e de 7 a 8 minutos. Então nós concluímos que há 2 minutos o veículo permanece imóvel. Então seria a letra C. Num dia de tempestade, essa segunda questão é do Enem de 2017. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade do rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade de H registra as 13 horas não foi notada, e a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Então, essa altura aqui seria H. E cada linha para cima seria 1 metro. Foi informado que entre as 15 horas e 16 horas a profundidade do rio diminuiu 10%. Às 16 horas, qual a profundidade do rio em metros no local onde foram feitos o registro? Então, aqui tem uma diminuição de 10% do ponto C para o ponto D. Então, fazendo uma regra de 3 básica, você tem que H mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros, mais 6, que vale a 100%. E que 2 metros equivalem a 10%. Então, fazendo a multiplicação em x, você tem 200 igual a 10 H mais 6. Passo 10 dividindo, igual a tem 20 igual a H6. Logo, o H é igual a 20 menos 6, igual a 14. Na questão, pede o local onde foram feitos às 16 horas, qual a profundidade do rio em metro. Às 16 horas você tem o H mais 1, 2, 3, 4 metros. Então você tem que é H mais 4 e o H
é 14, mais 4. Isso é igual a 18. Então a profundidade do rio é igual a letra 18 metros. Essa é a terceira questão do Enem de 2019. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho e novembro do mês do ano. Então, esse é o gráfico de linhas em que tem os meses, o eixo Y representa as unidades vendidas e o eixo X representa os meses. Então, qual foi o número de vendas em dezembro? O número de vendas em dezembro é uma média aritmética dos outros 5 meses. Então você tem 700 mais 2.500 mais 2.500 mais 2.800 mais 2.700. Tudo isso dividido pela quantidade de meses. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é igual a 11.200 sobre 5, que dá 2.240. Então, a diferença entre dezembro e novembro é de 2.700 menos o 2.240, que é igual a 460. E a diferença entre o mês de julho com o mês de dezembro você pega o mês de dezembro, que é 2.240 menos os 700. Isso é igual a 1.540. Para que isso? O que o programa nos pede? O gerente de venda disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011, apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu indiretamente esse argumento, mostrando que, mentindo a tendência, isso aconteceria já em Então, você precisa dividir as diferenças, né? Entre a diferença que foi no mês de entre novembro e dezembro e entre dezembro e julho. Para que isso? Então, primeiro se divide os meses. Isso vai te dar uma média de 3,3 aproximadamente.
Então, você vê que se for diminuindo de 460 em 460 cada mês, você vai demorar 3,3 meses para chegar aproximadamente a 700. Então, você precisará de 4 meses, mais que 3 meses, para abaixar de 700. Fazendo isso, então, você tem que terá o mês de janeiro, fevereiro, março e abril, será o mês que irá baixar a quantidade de vendas de 700. Então, resposta D de abril. Quarta questão do Enem de 2015. Após realizar uma pesquisa do mercado, uma operadora de telefone celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano: um valor fixo de R$ 12 para clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Então, fazendo um gráfico, o cliente até as primeiras 100 ligações terá um valor constante em 12. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligações. Então, fazendo da 100 até a 30ª. Então, tem que 300 menos 100 é igual a 200. Vezes 0,10, o teu adicional será de R$ 20 na 30ª, na 300ª ligação. Então será de R$ 32 do 12 inicial. Terá os 12 inicial mais os 20 que você ganhou na 300ª ligação. Então será de 32. Com isso no gráfico, terá os 12, até de 0 a 100, terá os 12 inicial, valor taxa. Depois terá um valor de até a 300ª ligação, aqui você tem um valor de R$ 32. Era pra ser reto. E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo de 32. Será um valor fixo. De novo, valor constante. Agora, vamos comparar as opções de gráfico que nós temos. Ó, primeiro, nós vemos esse aqui, ó. Valor constante de 0 a 100, no valor 12. Depois, cresceria linearmente entre o valor 100 e 300, 10 centavos até R$ 32. E depois mais um valor constante. Vamos ver qual gráfico que tem esse. Então, iniciando com valor constante, no 12 nós temos o gráfico C e o gráfico B. Então, todos os outros gráficos que iniciam em valores crescentes, nós eliminamos. O gráfico A, D e E já foram eliminados. Daí, nós temos um crescimento constante, depois e depois um valor constante de novo. Eliminamos o gráfico C, pois esse ele muda, ele diminui, mas ele ainda continua crescendo. E nós precisamos de um valor constante, como demonstrado nesse gráfico. Então, a resposta é B.
E a última questão, a quinta questão, é do Enem de 2019. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição de valores a cada faixa. Na faixa 1, para consumo de até 6 metros cúbicos, o valor fixo será de R$ 12. Então, teremos um valor fixo de R$ 12 nos primeiros 6 taxas. Então, colocamos que o 12 é aqui e terá um valor constante fixo até o 6. Para consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, a tarifa será de R$ 3 por metro cúbico, ao que exceder a 6 metros cúbicos. Então, terá o 6 ou R$ 12 mais 6 metros cúbicos a cada 1 metro. Como tem 10 menos 6 é igual a 4, será 4 metros nessa faixa de preço. Multiplicando pelo R$ 3 dará R$ 12. E adicionando os R$ 12 de taxas, isso dará R$ 24. Então, quando atingir 10 metros cúbicos, dará R$ 24. Pondo isso no gráfico, terá um crescimento entre o 10 mais ou menos até aqui. Não, até aqui, de R$ 24. E na terceira faixa, para consumo superior a 10 metros cúbicos, a tarifa de R$ 6 por metro cúbico ao que exceder 10 metros cúbicos. Então, você terá, vou separar as contas aqui, e ele pede até 15 metros cúbicos por mês. O gráfico sabe-se nessa cidade o consumo máximo de água por residência de 15 metros cúbicos por mês. Então, nós faremos de 10 a 15. Diminuímos 15 menos 10, serão 5 metros cúbicos. Vezes os teus R$ 6 que você irá gastar, isso dará R$ 30, mais o que você já teria gastado nas outras faixas, R$ 24, que daria R$ 54. Então, aqui no gráfico, você acha o 15 mais ou menos aqui e acha 54 aqui mais ou menos. Então, você terá um crescimento muito grande aqui, linearmente. Então, vamos ver qual gráfico se aproxima mais. Nós teremos primeiro um valor constante, depois um crescimento constante e aqui um crescimento mais inclinado. Então, esse gráfico já é eliminado porque o primeiro valor não é constante aqui. Daí a segunda faixa demonstra que nós temos um crescimento, depois e a terceira um crescimento maior aqui. Então esse é eliminado. Esse aqui também é eliminado porque ele tem um crescimento e depois permanece constante. Então ficamos entre esses dois. Dá de perceber que o gráfico B, ele tem um crescimento, tem o constante, daí um crescimento um pouco menor que na outra faixa. E nesse nós temos um crescimento, um constante, daí um crescimento maior ainda. Então, como no gráfico nós fizemos,
nós demonstramos que aqui tem um constante, um crescimento e um crescimento maior ainda. Então, seria a letra A. E assim encerra-se o vídeo de hoje.